E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui para compartilhar algo que eu fiz no meu final de semana, né, esse sábado. Algo que eu estava estudando em relação a alguns fundamentos do que eu aprendi com o último curso que eu fiz. O último curso que eu fiz foi Spring Boot com React, né? Algo ali que simplesmente algo mais na parte teórica de como funciona a estruturação de duas aplicações, né? Você desenvolver uma aplicação com Java e fazer uma integração aí com React, né? O front-end. Eu simplesmente desenvolvi uma aplicação aí com Spring Boot, né? Eu desenvolvi algumas rotas, né? Nessas rotas eu criei duas rotas de listagem, uma para pacientes e uma para responsáveis. Duas rotas aí para criação de pacientes e responsáveis e duas rotas aí para deleção de pacientes e responsáveis. O cenário que eu coloquei assim para o desenvolvimento dessa aplicação foi que simplesmente eu simulei um contexto de simplesmente tratar de informações de um hospital. Eu tenho um hospital e simplesmente eu tenho pacientes e pacientes fazem parte, né, de responsáveis, né, que são os responsáveis relacionados àquele paciente. Exemplo, se eu tenho um paciente, o paciente ele entra dentro do hospital e ele vai ali e faz parte quem é que eu comunico para aquele paciente em relação para a pessoa, né? Com quem eu me comunico além do paciente. Então eu coloquei como responsáveis, né? Se é uma pessoa casada, se tem pai, se tem mãe, para poder ali ter uma comunicação, é um cenário. Todo a minha estruturação eu desenvolvi ali com ligação com Docker, né? Todo containerizado. O meu MySQL também é um container. Esse container eu utilizei a versão do MySQL 5.7 para mim poder trabalhar com o meu banco de dados. Eu tenho aqui já no meu banco de dados aqui eu tenho 3 usuários e tenho uma ligação aí de 6 pacientes na verdade, né? Seis responsáveis na verdade, onde simplesmente esses 6 responsáveis eles fazem parte de 3 pacientes. Eu tenho aqui já uma tabela onde simplesmente eu fiz uma integração aqui. Eu tenho 3 pacientes, né? Esses 3 pacientes aqui, eles já estão trazendo alguns dados, já estão salvos lá dentro do banco de dados. E simplesmente eu tenho na tabela de responsáveis, né? Aqui eu tenho 3 responsáveis, cada um fazendo relacionamento entre aqueles pacientes. Porque eu estou fazendo na minha tabela, eu tenho o meu diagrama aqui, eu tenho pacientes e pacientes fazem parte de responsáveis, onde os meus responsáveis eles são responsáveis por aqueles pacientes que estão ali integrados ali no meu banco de dados. Para fins de conceitos, né, eu simplesmente desenvolvi uma aplicação aqui com React, onde essa aplicação com React ela está sendo trabalhada primeiramente num conceito, onde eu desenvolvi primeiro uma tabela de listagem de usuário. Eu estou trabalhando com a biblioteca aí do React, eu trabalhei com alguns usos como UseEffect ou UseState. Utilizei também de instalar o Axios para poder, não somente para fins de documentação, para melhoria do uso das minhas aplicações aqui, onde eu faço minhas requisições com Axios e simplesmente retorno uma tabela. Essa tabela em si ela está sendo renderizada utilizando a biblioteca do Bootstrap para simplesmente não somente para uso, mas também para fins de responsividade em relação às minhas tabelas, não ficar demorando. Como é algo que simplesmente eu estou usando para fins de meios didáticos, eu preferi utilizar uma biblioteca para poder facilitar o uso do meu desenvolvimento prático, né? Eu desenvolvi uma tabela, onde essa tabela em si eu tenho o retorno, eu faço o mapeamento dela, das minhas informações, onde eu tenho o retorno ali do meu nome, do ID, o nome do usuário, data de nascimento, endereço, tipo sanguíneo, vacinado e o CEP. Em si, os dados em si, eles já estão sendo inseridos, formatados. Eu não utilizei nenhuma formatação. Eu penso mais na frente fazer a separação da formatação para que simplesmente seja algo que seja formatado pelo back-end ou front-end ele disponibilize de ter uma formatação ali ou fazer um pipe da vida com React. Eu ainda estou olhando primeiramente para fins didáticos, eu não fiz. E tenho a implementação de um modal. Esse um modal é somente para poder separar dentro da minha tabela. Eu tenho a minha tabela, eu tenho as minhas linhas e dentro das minhas linhas eu tenho o responsável. Só que os responsáveis eu faço uma listagem, né? Eu tenho aqui o meu JSON aqui, eu tenho assim,
Eu tenho o nome do responsável, eu tenho o paciente, eu tenho o parentesco, eu telefone. Só que eu tenho vários dentro de um array. Então eu preferi fazer a separação e colocar dentro de um modal para que simplesmente dentro desse modal eu disponibilizasse essas informações. Se eu fizer a listagem dos meus usuários aqui, dos meus pacientes, na realidade, eu tenho aqui, eu tenho um conteúdo e dentro desse conteúdo eu retorno um array onde eu tenho vários pacientes e dentro desses pacientes eu tenho um array de responsáveis, né? Dentro aqui de um array só, eu tenho um usuário. Dentro desse usuário eu vou ter as informações do paciente. Esse paciente ele vai ter os responsáveis, que ele é um array, retornando ali para dentro daquele array alguns responsáveis relacionados àquele paciente. Eu ainda quero implementar depois no meu front-end ali com React. A minha aplicação, ela tá sendo, o meu back-end, ele tá sendo tudo paginável já, para mim poder fazer a implementação. Eu tenho total de elementos aqui da minha paginação, eu tenho 3 elementos, eu tenho uma página atualmente e eu retorno ali uma paginação ali de 10, né, 10 informações para minha paginação. Então depois eu vou fazer a inserção de mais dados para poder fazer a implementação do meu front-end ali paginável. A minha parte do meu desenvolvimento com React aqui que eu tive foi bem simples. Eu desenvolvi um navbar, algo que fosse bem simples mesmo, não demorei muito, um footer e a minha tabela. A minha tabela é aquele retorno daquele meu JSON, que é esse aqui. Esse meu JSON, ele já está sendo trazido aqui pro meu front-end. Eu faço a minha requisição para o meu back-end. Do meu back-end, eu simplesmente traduzo para se tornar aquela tabela. E da minha tabela, eu simplesmente tenho aqui, eu faço o meu encapsulado. Eu tenho 3 usuários, como está sendo retornado lá do meu banco de dados, onde simplesmente eu tenho o paciente João, tem a data de nascimento do João, eu tenho o endereço do João, eu tenho o tipo sanguíneo do João, eu tenho se ele foi vacinado e tenho o CEP do João. E para mim poder fazer, eu fiz aquela separação que eu falei, que foi um modal, onde simplesmente eu coloquei a implementação aqui de um botão para cada ID relacionando a linha do meu paciente para poder retornar somente os dados daquele paciente dentro desse modal. Beleza, eu tenho dentro do detalhe de responsáveis quem são as pessoas que fazem relacionamentos com o João. Eu tenho o José, que é pai, Maria, que é mãe do João, e aí Maria, né, que é cônjuge, que é casada com o João. E se eu quiser fazer a inserção, quiser cadastrar aqui mais um usuário aqui para, vou colocar aqui no cenário que Maria, né, ela tem aqui é Maria, ela é casada, vou pegar o ID dela, que é a ID 3. Maria é casada com o João. Beleza, eu vou colocar aqui o nome João, o paciente é 3, o parentesco que ele tem é cônjuge e telefone. O telefone eu ainda não fiz a edição dessa tabela e beleza, foi 201, foi criado. Ele já me retornou aqui, ó, o ID, o paciente ID, o nome, né, o nome do João e o telefone do João e o grau de parentesco. Se eu quiser vir aqui no meu front-end e fazer uma atualização desse meu aqui, ó, desse meu modal, já tá aqui, ó. João faz parte da vida de Maria, que é o paciente, e simplesmente está aqui como cônjuge. Eu ainda tenho que fazer a adição de mais 2 tabelas aqui, que é o grau de parentesco, o ID, na verdade, que está fazendo parte, o relacionamento, e o número de telefone, que é uma das coisas que está faltando, que eu ainda não fiz. Essa foi o meu... Como eu fiz o curso com Spring Boot e React, para mim não ficar somente na teoria, eu simplesmente peguei o que eu peguei do curso, fiz um acoplado e fiz um desenvolvimento de uma aplicação bem simples para entrar um pouco ali, além da teoria, para entrar um pouco mais na prática. Essa foi a minha prática do que eu desenvolvi durante o meu desenvolvimento aí, em relação ao curso.